Shalom, muita paz, muita luz. Estou dando sequência aqui ao terceiro vídeo, um tema que eu comecei a refletir. Eu acho que poderia até colocar o título nesses vídeos de coronavírus e o karma humano, nesse sentido de reflexões, né? Então, eu estava dando continuidade à questão da vida em Vênus, né? Então, eu não vou repetir muita coisa, mas o fato é que eu creio que existe vida humana em Vênus, e estava comentando que lá, por ainda o raciocínio não estar ativo, né, a civilização de Vênus sem karma, né, não há pecado, é como existia aqui o paraíso terrestre, né. Mas eu estava falando, querendo sustentar que foi muito precipitado, na minha opinião, né, essa questão de que, a afirmação de que a temperatura de Vênus seria de 470 graus centígrados, né? Que seria 32 vezes superior à temperatura da Terra, né? E é um verdadeiro absurdo, né? Porque o albedo de Vênus é muito alto. Ele é, 70, é o dobro da, da Terra, né? Que é 35%, mais ou menos, né? Porque a atmosfera da Terra é muito mais rarefeita em relação à de Vênus, que ela é cercada por nuvens perenes, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que ela tem um efeito estufa bem maior do que a da Terra, eu calculo que seja uns 50%, não é 32 vezes mais. Então, uns 50%, um efeito estufa daquele nível de Vênus, ele deve ser aí algo com 50%. Então, a temperatura vamos supor, comparação da Terra, que é de 15%, né, de 15 graus, seria uns 30 graus, 50% a mais. Não, aí seria 100%, já estou fazendo o cálculo errado. 50% daria aí seria 22 graus e meio, né? 50% de 15 dá 7,5. Então seria 22,5. 100% iria para 30 graus, né? Mas, enfim, eu suponho que seja isso, mas uns 50%. E temos que considerar a reflexão, né? O albedo de Vênus, que é muito superior. Então, não é possível. Essas tecnologias que foram utilizadas nessas pesquisas em Vênus eram muito primitivas ainda, né? Foi no início dessa conquista espacial. E o fato principal é que ainda não se fez, com a tecnologia atual, não se pousou ainda uma nave em Vênus, uma nave não tripulada, né? Para que pudesse, é uma sonda que chama, né? Uma sonda espacial, para que pudesse permanecer na sua superfície, atravessar a sua atmosfera e ficar lá como acontece em Marte, que passam meses, talvez até anos, né? Fazendo pesquisa, fazendo medições, explorando, filmando, né? Isso nunca aconteceu em Vênus. Além de ser muito primitivas tecnologicamente, né? As naves que alcançaram, as sondas, né, que alcançaram a superfície de Vênus, era aquele projeto Venera da ex-União Soviética, né? Que iniciou na década de 1960, aí há uns 60 anos, e terminou na década de 1980, uns 40 anos. E eu acho que de umas 15 sondas que foram enviadas, acho que umas 2 ou 3 que conseguiram pousar, e por alguns minutos, assim, o máximo acho que foi 1 hora, conseguiram enviar alguns dados, né? Então precisa uma nova sonda que alcançasse Vênus e pudesse explorar como se consegue explorar, enviar dados de Marte. É isso que precisava, para poder se afirmar
né? Não pode se afirmar que a temperatura de Vênus é de 480, 470 graus, afirmar, fazer uma afirmação com dados tão preliminares, né? Então eu acho que é uma tremenda precipitação, né? E eu acredito que com esse cálculo que eu faço, essa comparação da atmosfera e as características também de distância do Sol, tudo, com relação, pegando as duas, as características da atmosfera da Terra e de Vênus. Se você faz um comparativo, é possível saber qual a temperatura aproximada de Vênus, tá certo? E nesse cálculo eu cheguei a uma temperatura aproximada. Não posso afirmar que é exatamente essa, mas eu cheguei à conclusão que a temperatura média de Vênus é de 28 graus centígrados, né? Centígrados, ou seja, 13 graus a mais do que na Terra. E considerando que lá não existe inverno, lá a amplitude térmica é muito pouca, muito pequena, né? Você vê que a amplitude térmica na Terra é enorme, justamente por ter gelo, enfim, a atmosfera mais rarefeita, né? Então, vamos ver só como é grande a amplitude térmica aqui na Terra. A temperatura, vou falar aproximadamente, mínima que foi registrada lá acho que na estação Vostok da Rússia, né, da Federação Russa, que antigamente era da União Soviética, né, foi menos 90 graus, enquanto que a temperatura máxima foi de 60 graus. Estou falando de temperatura aproximada, né? Foi, eu acho que no deserto da Líbia, me parece. Então você tem uma amplitude térmica aí de 150 graus. De 150 graus na Terra, né? Na Lua, essa amplitude térmica aí deve ser assim o dobro disso, ou quase isso. Na Lua, a temperatura mínima registrada lá é por volta de menos 150 e a máxima de 120 graus. Então aí lá dá uma amplitude térmica de 270 graus, ou talvez até um pouco mais que isso. Então é o dobro da Terra. Então você vê uma diferença radical, dramática, né? De um astro como a Lua que não tem nenhuma atmosfera e da Terra que tem atmosfera. Agora em Vênus, com seu efeito estufa, não existe praticamente amplitude térmica, é muito reduzida, né, em todo o planeta. Eu não sei se chegaram a fazer medições, mas praticamente não existe lá. É que nem, mais ou menos que nem, aqui na Terra mesmo, vamos supor que pega aí uma semana de dias nublados, chovendo, né? Que o sol não apareça. Isso acontece, pode acontecer aí durante alguns dias, né? Vamos supor, né? Você pega aí, teve um dia aí, eu estava até pesquisando a temperatura já faz acho que alguns anos, de Hong Kong, né? Coincidiu, eu estava pesquisando sobre Hong Kong e eu peguei por alguns dias seguidos a temperatura de Hong Kong. E estava um tempo chuvoso, né? Encoberto, chuvoso. A amplitude térmica lá, entre o dia e a noite, variava muito pouco, acho que uns 2, 3 graus. Era coisa mínima, né? A temperatura estava sempre na faixa, acho que me parece 26 graus. Então é isso, é o que acontece em Vênus. Nuvens perenes, tá certo? E isso quase não altera a temperatura. Se bem que também altera um pouco também. Tem condições de chuva, né? Aliás, lá se registra também, já foi constatado relâmpagos, né?
E até um outro dado também, né? Sobre Vênus, que isso é recente, isso é por meio aquele análise da espectropia, né? Não, espectroscópico, vamos supor, aquela fotografia da, do espectro, né? Que cada planeta e cada astro envia aqui através do radiotelescópio que coleta essas informações, né? Ou então um telescópio, né? Então você tem lá toda a análise química, né? Análise, nem vou falar muito porque essa palavra é um pouco complicada, né? Mas essa análise química dos astros, que vai do ultravioleta até infravermelho a ultravioleta, né? O espectro em toda a sua extensão que existe, né? Dos astros, e pode-se analisar os dados químicos do planeta, né? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui um livro, Astronomia. Deixa eu mostrar aqui. Livro muito bom. Astronomia, Guia Ilustrado, Zahar, Jan Hidipati. Deixa só eu conferir um pouco essa questão aí da análise espectroscópica. Aí, espectroscopia. Então são as análises espectroscópicas. Vamos ver aqui na página 60. E cada astro tem uma assinatura, né? Aí o uso da espectroscopia, né? Usa um prisma para decompor a luz das estrelas. Aí, os astrônomos usam um prisma ou um espectroscópio para decompor a luz das estrelas e estudar a intensidade dos diferentes comprimentos de onda. Um espectro pode revelar o comprimento de onda em que uma estrela é mais brilhante, permitindo calcular sua temperatura de superfície. A maioria dos espectros é cruzada por várias linhas escuras, onde a luz de certos comprimentos de onda é absorvida entre nós e a estrela. Essas linhas de absorção são causadas por átomos de diferentes elementos na atmosfera da própria estrela, que absorvem radiação com certas energias. Como cada elemento absorve ou emite comprimento de onda específicos, é possível estudar a composição de estrelas, planetas e nebulosas. A composição química, né? Então, eu cito aqui uma astrônoma, Annie Jump Cannon, trabalhando no observatório do Harvard College desde os anos 1890. Cannon catalogou milhares de espectros estelares e ajudou a provar a relação entre as cores das estrelas e os elementos em suas atmosferas. Então é isso é muito importante, que recentemente até deu assim, muita polêmica, muitas especulações, né? Faz alguns anos que foi verificado da atmosfera de Vênus
que tinha um elemento químico que só planetas que possuem vida teriam. Olha que coisa interessante. É a fosfina, me parece que é esse o elemento químico. Fosfina. Então, eles ficaram, mas como que é possível Vênus, que eles consideram, né, que o planeta Vênus, eles colocam como taxativo, que o planeta Vênus tem 470 graus centígrados. Então, nessa temperatura não existe vida. E como que então, numa análise da química, né, desse astro, uma análise espectroscópica de Vênus, verificou esse elemento químico fosfina, que só existe quando existe vida? Então eles ficaram, mas como que isso é possível? Está explicado, o planeta Vênus é habitado por seres humanos. Aliás, o planeta Vênus é considerado um planeta irmão da Terra, né? Então, certamente, os planetas que é destinado a receber espíritos humanos, eles são sólidos, né? Tem que ser um planeta sólido, que são raros, né? Geralmente os planetas, o que mais existe astros são estrelas e planetas gasosos, né? Agora, a porcentagem de astros sólidos é muito pequena, né? E mais ainda aqueles que têm atmosferas, né? Mas todos os planetas sólidos que têm atmosfera, eles abrigam vida, inclusive vida humana, né? São destinados a isso. Então, Vênus, já desde a criação de Vênus, enfim, surgimento, já foi destinado também a receber futuramente espíritos humanos, né? Tal qual a Terra. Então, o desenvolvimento geológico da flora e fauna em Vênus foi paralelo, foi simultâneo com a Terra. Só no caso de encarnação humana que a Terra veio primeiro. Ele começou a receber espíritos humanos primeiro. E, aliás, no sistema Éfeso, né, do universo Éfeso, foi o primeiro planeta, a Terra, né, há 3 milhões de anos. E Vênus talvez já tenha espíritos humanos aí. Vamos falar um número aí que a gente não sabe, né, mas aproximadamente, vamos supor que seja há 100 mil anos. Pode ser, ainda está naquele 100 ou 200 mil anos, ou 50 mil anos, não sabemos. Mas ele está naquela primeira etapa de desenvolvimento de um planeta que recebe espíritos humanos. Agora também, se analisarmos assim o tempo de vida de um astro, a Terra, né, se calcula aí que surgiu uns 4,5 bilhões de anos, que seria o mesmo tempo de Vênus, possivelmente. Então, esse tempo de 3 milhões de anos que passamos a encarnar aqui, é um tempo, é aquele etapa final da vida de um planeta, né, que ele atinge o seu ápice, né, de amadurecimento, que aí ele está adequado a receber um espírito humano. Né, porque aí já aqueles primatas babais, né, aquela raça de primata que é destinada a receber espíritos humanos, encarnar espíritos humanos. Né, que chega no desenvolvimento dos primatas, tem uma linha que é uma divisão, que é chamado o elo perdido, né, que é aquela separação entre aqueles primatas, que seriam mais na linha dos animais, macacos, e aqueles que passaram a ter uma postura ereta, enfim, que é uma raça chamada de babais, que é aquele que vai receber o espírito humano. Então, em Vênus, isso é algo muito mais recente. Bom, então, temos essa questão aí, né? Que foi descoberto esse elemento químico, que todo astro também tem uma digital, vamos dizer assim, não tem dois astros iguais, né? Sempre tem diferença. Por isso também que também uma observação, essa questão que fala muitos falam que vê o Sol quando se põe, enfim, né? Ou quando nasce ou quando está se pondo, né? Que ele atravessa mais a atmosfera, né?
Então ele dá uma reflexão, dependendo de cristais, né? Então, gelo, né? De gelo, né? Da atmosfera, né? Porque né, quando nasce ou quando se põe, o Sol atravessa uma área muito grande da atmosfera e que tem muitas partículas, né? Inclusive esses cristais de gelo, enfim. Então, às vezes acontece essa reflexão que as pessoas pensam, isso é um novo Sol, tal. Isso aí não tem nada a ver, é o próprio Sol, é a reflexão do Sol, né? E isso pode se provar pela digital, justamente pela digital do Sol, que a luz do Sol é única de qualquer planeta, de qualquer estrela. Então, se pegar essa luz dessa reflexão, que chamam que é do novo Sol, de Nibiru, enfim, vai se ver que é exatamente igual ao do Sol, né? Então, isso, inclusive, quem falou foi um astrofísico, né, espiritualista, Laércio Fonseca. Então, ele até comentou. Por que essa reflexão só aparece quando o Sol nasce ou quando o Sol está se pondo, né, pouco antes, né? Porque é justamente quando a luz do Sol passa uma camada muito, uma trajetória muito extensa da atmosfera, né, entre o observador e o Sol. Enquanto que quando ele está no zênite, ele passa uma linha reta, né, vamos dizer assim, uma distância muito menor. Então ele geralmente pega, lógico, quando está tempo bom, né, de sol, quando o sol está visível, ele passa praticamente uma camada limpa, né, da atmosfera, sem nenhumas outras partículas, enfim, né? Então, por causa disso que não é possível ver, talvez muito raramente, né, uma reflexão do Sol, quando o Sol está no zênito, então ele está um grau assim mais elevado, né? Vamos supor a 60 graus, né, do horizonte, coisa assim. Então, essa é a explicação que esse astrofísico deu. Que isso é um fenômeno natural e é a própria luz do Sol. Então, nós podemos ver que quando se tiram essas fotos, o Sol está bem próximo do horizonte, né, ou já está se pondo. Mas, continuando sobre essa questão de Vênus, então houve essa verificação, isso é científico, né, que constatou essa fosfina. Houve uma outra questão também que causou muita polêmica, que aquelas naves Veneros que a União Soviética lançou, a União Soviética, naquela época, ela se concentrou muito na pesquisa de Vênus, porque, a meu ver, eles queriam provar que Vênus é um planeta habitado, né? Ela havia essas condições, né? Ou então, talvez muitos acreditavam, né? E até existiam muitos livros também, falando também sobre Vênus, a civilização de Vênus, coisa e tal, né? Às vezes mais assim, ficção, né? Mas muitos acreditavam nisso. Porque a superfície de Vênus não dava para ser vista, né, pelos telescópios. Diferente de Marte. Marte, a atmosfera é muito rarefeita, então se vê toda a superfície, né? Como a Terra também se vê parcialmente a superfície da Terra, né? As nuvens cobrem aí, acho que, sei lá, uns 30% em média, né? 30%, 40% da superfície da Terra, né? Então, do espaço pode-se ver perfeitamente também a superfície da Terra. Agora, de Vênus não, porque as nuvens cobrem totalmente a superfície, né? São nuvens de mais ou menos uma espessura de uns 20 quilômetros. Em toda a esfera do planeta Vênus, né? E nos polos, do solo até o teto dessa nuvem, dá uns 45 quilômetros. E nos polos já fica mais próximo do solo, fica uns 15 quilômetros, né? Do solo até o teto dessas nuvens, né? Mas elas envolvem totalmente. Mas então, se conseguiu então algumas dessas naves
de Vênus alcançar a superfície e tirar algumas fotos também. Mas pousou numa área desértica, né? Só vou dar um aviso que eu estou no terceiro vídeo direto, né? Porque eu não interrompo, porque eu estou fazendo o tema, né? E como a memória eu sempre limpo a memória aí do meu celular, mas ele tem uma capacidade tanto limitada, né? Eu estou aí no terceiro vídeo, talvez... normalmente é até 33 minutos, né? Que os vídeos se encerram automaticamente, né? Mas eu sempre consigo garantir dois vídeos, né? Eu estou no terceiro, né? Em sequência, não sei se pode ser que ele encerre imediatamente. Então, só estou dando o aviso aí. Eu vou falando, desenvolvendo aí minhas teorias, enfim, meus pensamentos, né? Mas então houve algumas fotos tiradas da superfície de Vênus, e faz algo assim uns 10 anos atrás, que um renomado cientista russo, eu não sei o nome dele, não estou me recordado, mas se pesquisar no Google, pode-se encontrar isso. Um renomado cientista russo disse que, analisando essas fotos, constatou a presença de um animal que lembra assim, um escorpião. Inclusive, essas fotos foram publicadas, né? Então, ele afirmou, ele chegou à conclusão, analisando aquelas fotos da nave Venera, né, das naves, algumas que tiraram foto conseguiram pousar na superfície, e ele disse, eu constatei que um animal aí, né? Mas a questão que houve polêmica, principalmente dos americanos, né, que naquela época eles já tinham enviado uma sonda para orbitar Vênus, a Magalhães, né, ou Magellan, para, por radar, mapear uns 90% do planeta. Então eles falam assim, não, já existem imagens muito nítidas, né, da superfície de Vênus através do radar. Mas por radar é indireto. É isso que é sobre as nuvens. Você não tem condições de ver uma imagem de radar de Vênus que constate a existência de natureza, de animais, de ser humano, enfim, de mares, né? Isso não é possível, né? É como se fosse num deserto, né? Você está num deserto sem vida, sem água, sem vegetação. É mais ou menos a imagem de radar é mais ou menos isso. Só é altimetria, né? Agora, houve essas imagens então de Vênus, mas era de áreas desertas, né? Porque lá também tem desertos também. E até eu acredito que até essas naves, eu não sei se foi, não se, eles simplesmente enviaram para tentar chegar na superfície. A maioria nem conseguiu, né? Foi destruída, enfim, não conseguiu enviar fotos, né? Nenhum dos dados. Mas acho que umas 2 ou 3 conseguiram. Mas é diferente, por exemplo, da Lua, que se você vê telescópio, ou então Marte, você pode prever o local onde você vai fazer pousar a nave, né? Talvez em Marte não tão precisamente, né? Mas a Lua, quando o homem ia descer na Lua, então uma sonda, né? Se pode se prever assim com plano de previsão o local onde essa nave vai pousar, mas em Vênus não, porque vai mergulhar na nuvem e aí é a loteria, não sabe aonde vai cair, né? E caiu, acabou pousando em área desértica, né? E foi nessas imagens que esse cientista russo, né, muito renomado, disse que afirmou que, analisando, constatou a presença do animal. Se constatou a presença de animal, significa que está totalmente errada essa temperatura de 470 graus. Né? Agora, os americanos, cientistas americanos, contestaram, falaram assim, não, essas fotos não têm a qualidade suficiente para provar que a existência de um animal. Né? Então tem essas questões, né?
Mas também houve também uma especulação de que o governo russo sabe, né, que Vênus é habitado. Não sei como eles sabem, não sei se de repente nessas naves houve alguma revelação, né, pode até ser, que eles se manteram em segredo. Né, porque essa questão, a Rússia estava competindo com os Estados Unidos para levar o homem à Lua, mas houve um acidente fatal lá de lançamento, perdeu o chefe da missão, né, parece que morreu. Houve aí um desastre muito sério aí que o foguete explodiu e tal. Perderam muitos cientistas, né? Acho que foi por volta de 1965, né? Porque até aquele momento a Rússia estava, a antiga União Soviética estava mais adiantada do que os Estados Unidos para chegar a levar um homem à Lua, um cosmonauta, né? Mas depois disso eles pararam com isso. E a partir disso começaram a lançar essas naves para Vênus. Mas eu penso que ao mesmo tempo eles podem ter chegado à conclusão que não vale a pena levar um homem à Lua. Que além da despesa, também de risco, maior risco de vida, não tinha muito o que fazer. Para quê? Porque era uma questão mais também política, né? De Guerra Fria, de, de espetáculo, né? Então eles acharam que seria muito melhor investir seus esforços para Vênus, porque Vênus tinha a possibilidade de ter vida lá, né? E isso seria uma coisa muito mais relevante para a humanidade, saber que existe vida em Vênus, do que pousar o ser humano ir lá na Lua, né? Então isso seria infinitamente mais, mais grandioso, mais útil para o ser humano saber que existiria vida em Vênus, né? Então é essa a questão, né? Então pode ter ser, porque a Rússia, a União Soviética, e no caso agora a Federação Russa, é a única que conseguiram fazer pousar a nave em Vênus, né? Aliás, até eu acho que eles fizeram essa questão de exploração de planetas, né? Acho que até eles fizeram um acordo entre o americano e russo. O americano falou assim, fica com Vênus, você pode explorar Vênus e eu tentar fazer pousar, né? Uma sonda, nós ficamos com Marte. Então cada um ficou, porque os Estados Unidos nunca tentaram pousar uma sonda exploratória em Vênus. Nunca fizeram isso. Uma nave exploratória, nunca fizeram. E só em Marte. Enquanto que a Rússia fez um projeto Venera para pousar naves em Vênus.